Olá, boa noite. Hoje o ND especial para família. Vamos falar sobre comportamento, relacionamentos, criação de filhos. E sobre isso eu converso com a psicóloga Gisela Monteiro. Boa noite, Gisela, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Teve um lançamento de livro? Sim. Nesses dias, é isso? Sim, sim. Então, o livro chama assim Imprevisíveis, é a história de 3 mulheres na faixa dos 50 anos. Eu comecei tentando fazer um livro sobre psicologia, acabou uma ficção. Mas você não pensava em escrever uma ficção, na verdade? Não, não pensava. Era um livro sobre relações entre pais, principalmente as mulheres, com seus filhos adolescentes, né? Aquela tentativa de perseguir, de vigiar, de controlar completamente a vida deles. E aí eu gosto muito sempre de usar exemplo. E eu comecei a escrever os exemplos, começaram a ficar muito picotados, muito soltos. Eu falei, então vou inventar uma história aqui, umas histórias de exemplo para seguir o livro todo. Só que aí eu achei bárbaro escrever ficção, porque você escreve o que você quer na boca das pessoas, né? Na boca dos personagens. Fica mais fácil, Fica né? mais fácil, e aí eu tiro um pouco o peso do exemplo se referir a parentes, amigos, pacientes. Então, a história conta a vida dessas 3 mulheres que são amigas desde a infância, aqui nascidas e criadas em Santos, né? E aí, em julho, os filhos vão para a Disney e elas resolvem fazer coisas por elas mesmas, né? Então, eu tentei dar um exemplo de uma família melhor, mais adequada, mais saudável, e outros 2 menos saudáveis, né? Menos adequados na conduta com as crianças, com os filhos, com os maridos, né? Tem maridos complicados aí também. Ah, então é quase que uma intriga familiar aqui. É que a uma gente coisa vai meio ter. rodriguiana, assim, a vida como ela é, entende? Agora a gente tem aqui o título Imprevisíveis. Você acha que as mulheres são completamente São. imprevisíveis? Eu acho que são. A vida é imprevisível, né? Acho que a vida moderna é imprevisível. A gente chega aqui e não sabe se sai, se volta para casa. As coisas acontecem que a gente não tem nem ideia. E elas, por conta do que acontece em julho, elas planejaram uma coisa e aconteceu outra. E diante do que acontece, elas também acabam mudando o rumo um pouco da própria vida, né? Agora, sem contar muito, porque a gente quer que os nossos telespectadores leiam esse livro, mas o enredo, ele fala mais de mulheres acomodadas. Que faixa etária elas têm? 50 e poucos, 52, 53. Ou seja, já tem uma vida estabilizada, mais Sim. estabilizada. A gente está falando de família, filhos talvez adolescentes. Isso, isso. Tem uma delas que é uma arquiteta, fotógrafa, ela até... eu fiz faculdade de arquitetura, né? Eu trabalhei muito pouco tempo, então todas têm um pouco de mim, obviamente. Essa acho que é a pessoa que tem mais, mas ela tem muito mais de uma amiga minha, até uma homenagem a ela, uma amiga que faleceu ano passado, da época da arquitetura. O nome é o nome dela, Denise, e ela era fotógrafa também. Então é inspirado um pouco nela. Ela faz terapia, tem trechos de sessão de terapia dela. Uma outra é uma empreendedora que é casada com um marido folgadão, né, filho de desembargador que não quer nada com a vida. E uma terceira é casada com... Esta não trabalha, ela é casada com um cara que quer enveredar pela política, não tem um caráter muito confiável, né? O marido ou ela? O Os marido, dois, o marido. E ela quer meio que se desvencilhar dessa situação, mas ela não trabalha, então tem essas questões, né, de uma dependência financeira e até emocional do marido, né? Essas histórias, de certa forma, elas fizeram parte do seu consultório em algum momento? Então, eu não tenho uma inspiração, cada uma delas, tanto das mulheres como dos maridos e tal, tem pedaços, né? Eu não consegui criar do nada, pegar a pessoa e inventar uma personalidade solta. Então, eu pego um eixo, né, de um jeito, de um certo traço de personalidade, e aí eu vou compondo coisas, né? Eu procurei e acho que não tem ninguém identificável, ninguém ali que seja um retrato, né? A gente está falando dessas personagens de 50 anos. Isso. Hoje você, Gisela, como psicóloga, como é que você traçaria o perfil da mulher brasileira de 50 anos? É uma mulher que tenta mudar, dá uma analisada na vida dela, de repente dá uma guinada, faz umas loucuras. Quem é a mulher de 50 anos hoje? Então, a mulher de 50 anos é justamente a minha faixa etária, né? Não é à toa que sai um livro sobre isso. São as pessoas com quem eu convivo bastante. Eu acho que até um pouco menos, a gente, em vez de pegar só 50, acho que a gente pode pegar 45, 40 e poucos a 50 e poucos. Eu acho que a minha geração pegou uma transição muito grande da tecnologia, né? E dos princípios, dos valores, dos papéis sociais. Estão todos muito colocados em xeque hoje, né?
Então, eu dei aula na universidade, no curso de psicologia, durante 20 anos. É comum a gente ter homens também, mas mais mulheres fazendo psicologia com quase 40 anos, né? É a idade que você tem metade da vida, vamos dizer. É mais difícil você mudar completamente aos 60, adquirir uma... tem casos, mas é mais raro. Então, perto dos 40 é aquele momento que você fala, bom, se eu vou virar agora. Né? Daquela crise de consciência, Exato. né? Pensa, o que eu vou deixar de legado? Acho que todo mundo acaba pensando nisso, né? E você tem um tempo de será que é isso que eu tô construir fazendo uma que eu outra... quero pra minha vida? Você tem tempo de construir uma outra carreira. E aí você fala, será que daqui para frente eu vou continuar do jeito que eu sou? Não do jeito que eu sou, mas a vida que eu tenho, ou eu tenho alguma condição de modificar? E cada vez mais a gente vê... quando eu era criança, uma mulher de 50 anos era uma senhorinha. Sim. De cabelinho branco, de casaquinho e tal. Né? Tava fazendo tricô lá para os netinhos. Fazendo ponto, lá né? passivamente, cozinhando, fazendo bolinho de chuva e tal. Né? Hoje a mulher de 50 está aí na vida. E ela está tentando se adaptar e compreender essa nova realidade dos filhos. A gente estava falando sobre os nossos filhos. Prepare-se, né? Porque... Vem chumbo por aí. Vem chumbo. As meninas... Eu aprendo muito com elas porque são feministas, são... todas as questões dos papéis, do que é ser mulher e ser homem, estão revirados, né? E a gente, eu acho que nós estamos, a nossa geração, está tentando se debater e compreender e acompanhar isso. Né? Essa questão que você tocou, eu acho que é bastante importante, que é a questão da mudança de valores, né? A gente está vivendo um momento em que os valores, eles estão sendo... Eu posso dizer que eles estão sendo trocados, às vezes omitidos, às vezes desprezados, enfim, às vezes substituídos. E a sociedade ela está mudando os conceitos, o que antes era absoluto, hoje já está relativo. Né? Agora, como é que uma mãe de 50 anos, como é que ela se adequa a esse novo nível de educação e o que a sociedade acaba empurrando, às vezes, goela abaixo, na sua família? Essa pergunta eu acho que é a mais importante para mim porque é o gancho do livro. Né? A mãe que eu considero, a Denise, que é a personagem do livro, o jeito que ela tem para lidar com a filha, ela teve só uma filha, e no parto dessa filha ela teve que tirar o útero, né? E não pôde ter mais filhos. Mas, apesar de ser a filha única, ela é uma mulher que tenta entender a realidade, né? E não se opor. Então, quando a gente fala de mudança de valor, então eu falo do feminismo, eu acho que tem algumas coisas que são exageradas, né? Que você não pode falar nada, fazer nada e tal. Mas tem uma coisa a favor da mulher fortíssima, né? O homem só não pode engravidar, parir e amamentar. Todo o resto ele pode fazer. Né? Então, por que a gente que fica sozinha, carregando e usando aquele verbo, o seu marido te ajuda? O marido não tem que ajudar, ele tem que dividir. Né? Ele não pode, de fato, amamentar, mas ele pode fazer todo o resto, pode limpar bumbum, pode trocar fralda, pode ir para a escola, pode botar as crianças para a escola, ele pode fazer tudo. Então, esses valores, eles estão sendo ressignificados, repensados, e tem muita coisa boa. Acho que a gente também não pode achar que é tudo horroroso, que está tudo virado do avesso. Eu acho que a sociedade está em transformação, a gente tem que estar perto, não perto vigiando, controlando, participando, tentando entender, conversando, ouvindo. Outro dia eu ouvi um podcast, agora eu sou fã de um podcast que as minhas filhas ouvem, metade eu não entendo. A cultura pop, algumas coisas, mas tem muita coisa que eu acho muito bacana. No próximo bloco a gente continua a falar sobre comportamento, mas antes eu tenho um recado para você. Meu amigo pedreiro, eu quero falar com você. A gente sabe que mais que vender seu peixe, é importante mostrar. Mostrar que você é zeloso, rápido, prestativo, eficiente, mão e pé na massa mesmo. Mas para fazer tudo isso aí, tem que ficar vivo e ligado. Então se ligue nessa mensagem da CPFL. Antes de eu falar mais, assiste aí. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu alguém montando andaime perto da rede elétrica? Dê um chega mais. Afinal, o único choque que pode levar é o da realidade. Já diz logo, ô companheiro, fica vivo aí, chega de choque.
Barra de ferro, andaime, materiais metálicos têm que ficar longe dos fios e da rede elétrica. Não vacile. Sabia que muita gente toma choque na obra quando está manuseando a barra de ferro ou o extensor de pintura de costas? A gente não tem olho na nuca, não é mesmo? Então fique vivo, fique de olho. Quer passar essa informação adiante? Acesse chegadechoque.com.br, mande mensagem para os colegas, compartilhe nas redes. Você é importante nessa causa, é um guardião da vida dentro e fora da obra. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós. O ND está de volta e a gente conversa sobre comportamento com a psicóloga Gisela Monteiro. Gisela, a gente está falando sobre o lançamento do seu livro, né, agora na Bienal. O livro Imprevisíveis, que acaba falando de comportamento, relacionamentos, e é esse o tema do nosso assunto de hoje, falando um pouquinho sobre essa mulher que dá essa guinada na vida. Quem está ao redor dela? Filhos, marido. Quando essa mulher resolve, vou mudar minha vida, eles sofrem, eles participam junto. Como fazer com que não haja uma ruptura nesse momento em que ela resolve mudar de vida? É uma boa pergunta também, porque eu gostaria muito que os homens lessem o livro ou que tentassem acompanhar, porque assim, é uma tradição da minha geração, ser um pouco mãe do marido, né? A mulher tem que ser um pouco mãe. Na verdade, a gente foi criado para ser bastante mãe, e eu acho que isso é um desastre, né? A gente tem que ser pouquíssimo mãe. O homem, se a gente pudesse fazer uma comparação, de que conjuntos, né, da matemática, a mulher é A, o marido é B, e aí a parte da intersecção é a parte do casal. Então, eles têm que ter identidades diferentes, vidas diferentes, questões diferentes, e uma vida em comum, que podem ser filhos, a família, o futuro, né, as despesas. Agora, se ela não consegue espaço para ela mesma, porque ela veio sobrecarregada, é a geração que juntou o trabalho com a família, com todos os deveres de casa, de cuidar do marido, ele tem que entender, o que eu acho que isso ajudaria, é o homem tentar entender a perspectiva da mulher de cuidar dela também, né? Ela precisa de espaço, de tempo. Eu acho que isso não só o marido, mas os filhos também. Filhos, né? A família como um todo, eu acho que falta isso em relação à visão da mãe e da esposa, isso. né? Que saber que ela não é só mãe e não é só esposa, ela é uma pessoa, né? Um indivíduo que precisa ter a sua atenção, o seu momento, as suas vontades feitas, né, Gisela? A gente criar os filhos, homens e mulheres, meninos e meninas, igualmente. As mulheres ainda protegem os meninos, né? Então, que jeito que os filhos podem entender a lógica da mãe e da mulher? Entendendo a vida dela e colaborando com a vida dela. Então, o serviço doméstico, que é interminável e chatíssimo, todo mundo pode dividir dentro de casa. Por que o menino não pode lavar louça ou arrumar uma cama ou passar uma camisa? Ele deve poder e fazer isto. Então, também cabe a gente, essas mães que tentam espionar os filhos e tal, acho que tanto quanto possível a gente tem que olhar para a vida deles e deixá-los olhar a nossa, né? A nossa demanda de trabalho, de sacrifício, porque quando a gente fala do homem ajudar, toda a logística é dada. Tem um adjetivo que só é dado para a mulher, né? Bossy, em inglês quer dizer mandona. Você não fala que o cara é mandão. Ninguém fala. Meu marido é mandão. A mulher é mandona, e é sempre um tom pejorativo. Agora, se você não for mandona, nada acontece, né? Sim, você precisa... Não é assim? Dar a orientação, vamos amenizar um pouco, porque né? Se você não dá, ele fala assim, você não tem saída. Você dá orientação, você abandona. Se você não dá, ele fala, mas você não me explicou como era. Sempre vai ter uma desculpa, né, Gisela? Não é verdade? Sempre tem uma desculpa. Na questão dos relacionamentos, o que você acha que é mais problemático? O que pode ocasionar graves crises no casal? Eu acho que a gente tem uma coisa ainda romântica, idealizada, de que o casal, ele é... E aqui eu falo casal heterossexual ou homossexual, né? Mas que as duas pessoas têm que se encaixar que nem tampa e panela, meia para o pé, todas essas figuras que indicam uma complementaridade e um encaixe perfeito. Isso não existe. Existem pessoas que são diferentes e a relação, para ela funcionar, tem um enorme esforço. Não é fácil nem simples. Então a pessoa idealiza que vai casar com o príncipe, com a princesa, e aí não dá certo nos primeiros... Então este não é o cara certo. Ou esta não é a mulher certa. Porque se fosse certa não ia dar trabalho. Não tem como não dar trabalho.
Que as pessoas sabem desenvolver um relacionamento, porque às vezes as coisas são tão rápidas, né? A gente está vivendo uma sociedade onde tudo é rápido, a comida é rápida, a informação chega rápido e o relacionamento, para ele ser duradouro, ele precisa ser construído, né? Não é alguma coisa que você aperta um botão, pronto. Resolvi tenho um relacionamento bom, já sei como lidar com aquela pessoa. É algo que você precisa construir com o tempo. Essa construção, você acha que a sociedade, de certa forma, a forma como a gente está vivendo, está impedindo as pessoas de construírem lares sólidos? Isso é um aspecto, eu acho, bastante contemporâneo, é a pressa, né? Parece que o mundo vai acabar amanhã e as pessoas querem ter certezas e tentam construir. Um casal se conhece, em uma semana eles estão saindo todo dia, um mês estão morando juntos. Um se aboleta na casa do outro, estou dizendo, jovens quando estão começando a relação, e tem que é esta pessoa ou não é esta pessoa, não sei. Isto é um fato. A relação precisa ser trabalhada, construir. As pessoas precisam se conhecer. Os mineiros que falam que você só conhece o outro depois que come um saco de sal junto, né? Porque o sal é um temperinho que você põe um pouquinho. Pra você comer um saco de sal, você precisa estar junto há um tempão, né? Então, este tempo para se dar a conhecer e conhecer o outro, ele é precioso e tem que ser respeitado. As pessoas, eu acho que a gente tem que primeiro tentar se entender e se conhecer, porque quando você está bem com você, é mais fácil você estar com o outro. O outro não pode ser a tua salvação. Você não pode só ser se eu estou com o outro, né? Na verdade, acho que o segredo não está em a gente ser feliz, é em fazer o outro feliz. Se as duas partes fizerem isso, os dois se complementam, sim. Né? A gente tem a ideia de que está na complementação quando a gente está apaixonado. Só que a paixão acaba. Ela dura 1 ano e meio, 2, porque ninguém aguenta viver apaixonado. É fisicamente insuportável. Cansa, né? Cansa, exatamente. Então, passado este tempo, a questão é cultivar para que se transforme em amor, em companheirismo, em sexo, em afeto, em tudo que compõe uma relação. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre comportamento. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é comportamento e eu converso com a psicóloga Gisela Monteiro. Gisela, vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos? Existe alguma dica para se chegar à adolescência, que é uma fase que todo mundo fica com um pouco de receio? O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir criar bem o meu filho? Tem alguma receita para se adquirir o sucesso nessa fase? Eu acho que a receita passa por uma paciência muito grande e por um acompanhamento da vida dos filhos, né? Com quem ele anda, o que ele está fazendo, onde ele está, e com espaço para que ele ou ela, possa viver a sua própria privacidade, ter seus sonhos, contar os seus segredos, né? Essa história da gente vigiar e perseguir, espionar os filhos, eu acho muito ruim. Porque se também você descobre alguma coisa inadequada, você vai chegar para ele e contar e como você soube disso? E aí você quebra a confiança, né? Revelando que você o espionava, quebra-se uma confiança que eu acho que é muito importante. E uma vez quebrada, é difícil reconstituir, né? Então, acho que a gente tem que ter bastante paciência para acompanhar este período. É um período que a identidade está se organizando em torno, assim, identidade sexual, identidade profissional, identidade de gênero, né? Tudo isso está sendo revisto, revivido e direcionado a partir da adolescência, que demora anos, né? Ela não é de 6 meses, ela demora anos. Então, a gente tem que ter bastante paciência e estar perto, né? Perto não é só fisicamente, né? Participar, eu acho que é participar a palavra que a gente tem que utilizar bem nessa fase, né? É um bom verbo. Agora, você tocou num assunto que é a questão da privacidade, e aí eu te pergunto o seguinte, muitos pais, às vezes, em nome de respeitar a privacidade dos filhos, eles acabam se omitindo em algumas situações. Então, por exemplo, seu filho está trancado no quarto, no videogame, a gente teve alguns fatos que aconteceram no ano passado de suicídio ou de uso de drogas no escondido. E o pai, em nome da privacidade, pai ou mãe, o responsável, em nome de respeitar a privacidade do adolescente, não interfere, não exerce o seu papel de pai e mãe. Como que o responsável, pai e mãe, tem que agir nessa hora? Respeitando a privacidade, mas não se omitindo enquanto pai ou mãe. Então, este equilíbrio, este balanço é bastante complexo, mas você falou bem no sentido de que, assim, ou é tudo ou é nada. Ou você invade a privacidade e quer olhar as conversas pelo WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram, e aí você invade a intimidade psicológica, emocional do filho,
ou você respeita demais e deixa ele dentro do quarto fazendo o que ele quer. Se ele está dentro do quarto e ele fica até as 3 da manhã jogando videogame, tire o videogame. Muda. Tem várias formas de se evitar, porque é nosso dever. Outro dia me perguntaram, eu achei bom isso, qual a diferença de ser amigo do filho? Amigo não tem responsabilidade. Se a gente é amiga e eu faço alguma coisa inadequada, você pode até sentir no dever de me falar, mas não é sua responsabilidade. Mas os pais são responsáveis, né? Então, não estou dizendo que são responsáveis por absolutamente todo o comportamento, mas pelo uso de droga, de álcool, por ficar até as 3 da manhã jogando na internet e tal. Então, assim, ele tem como ter a privacidade. Por exemplo, se você ficar com a porta trancada, ele pode perfeitamente deixar a porta destrancada, o pai bate e pede licença para entrar. Não precisa estar trancada. Se você combina este respeito. E vice-versa também o quarto dos pais, né? Você pode deixar a porta fechada e alguém antes de entrar bate. É perfeitamente possível equilibrar estas duas coisas. Só mais uma coisa. Você acha que a gente tem que pecar por alguma coisa que seja pelo excesso, não pela falta? É preferível você estar mais perto e até ser um pouco de mais do que de menos. Participativo, você fala nessa questão da participação. Exatamente. Você tocou no assunto da questão de drogas, que também é um assunto que permeia, né, essa idade, adolescência, juventude. Como é que deve ser a orientação que se dá para os pais? O que os pais devem prestar atenção? Como que eles podem ajudar os filhos? Qual a importância dele desse toque com o filho, dele sentir o cheiro do filho, dele saber o que acontece com o filho? Veja, a droga sempre foi usada. A grande diferença hoje é que a gente tem drogas diferentes que são muito mais danosas e viciantes do que tínhamos antigamente. Até bebida, né? Eu bebia Cuba Libre para dançar discoteca nos anos 70, Coca-Cola com rum. Hoje bebe-se destilado de péssima qualidade, porque eles não têm grana. Então vodka, tequila, ruim, né? Misturados com gelatina, com outras coisas doces. Eu acho que a gente tem que estar perto, tem que orientar e não ficar desesperado se usar. Porque vai usar de alguma forma em algum momento, né? É tentar acompanhar, falar. O que eu acho é que a droga tem sido muito usada como automedicação, como um calmante ou um estimulante em determinadas situações. E se precisa dessa mediação química, o que está se passando para que isso seja necessário, né? A gente tem que entender isso. A gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você desse uma dica para os pais, então, em relação ao relacionamento dos casais e da criação dos filhos. Eu sugiro, primeiro que é muito difícil a gente falar genericamente para todo mundo, mas eu sugiro usar este verbo que a Roberta falou aqui, de participar, de acompanhar, de estar junto. Eu acho que às vezes os pais ficam muito voyeuristicamente, sabe, aquela coisa espionando e se deliciando com a vida dos filhos, fazendo coisas que eles não podem mais fazer. Então, eu acho que é importante os pais cuidarem da própria relação e cuidarem da relação dos filhos, acompanhando os caminhos que eles escolherem. Gisela, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, Roberto. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.